estamos recebendo o vereador Rafael Bueno, do PCdoB. Vamos falar, então, sobre o projeto que o vereador recentemente protocolou na casa, tentando estabelecer o fim daquelas chamadas comandas ou cartões de cobrança nas casas noturnas de Caxias do Sul. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Fábio, os telespectadores, nossos membros que estão sempre assistindo a TV Câmara e que participam também aqui das sessões. Muito importante a participação da comunidade. Vereador, essa pauta das comandas, das adequações das casas noturnas, se tornou uma pauta recorrente na mídia, sobretudo, e também no poder público de modo geral, a partir da recente tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, que ocasionou a morte de cerca de 240 pessoas por conta de problemas na autorização de plano de prevenção a incêndio e uma série de fatores que denunciaram, então, problemas de fiscalização. E daí, políticos diversos, e é o seu caso também, estão começando a lançar mão de dispositivos para regular isso. Por que, então, no seu caso propriamente, atacar as chamadas comandas? Bom, Fábio, infelizmente, como se diz no Brasil, infelizmente é necessário acontecer tragédias para o poder público, eu digo poder público em todas as esferas, tomar algumas atitudes. A crítica vale para todos. Vale para todos. E eu, como jovem, me sinto na obrigação e no dever de também criar alguns artifícios para tentar banir futuros acidentes como este, alguma tristeza que possa vir a acontecer, que é a questão da mortandade da juventude ou de frequentadores também de casas noturnas. Então, conversando com o meu partido, a gente viu que a gente poderia atacar inicialmente a questão das comandas. Hoje as comandas vieram para facilitar a vida dos usuários, dos frequentadores dessas casas noturnas e casas de espetáculo. Mas não é o que se vê na prática. Hoje as filas se tornam longas da hora que vai pagar a comanda. Muitos casos a gente já ouviu falar e que é frequente a extorsão na hora de pagar. Então gera um certo desconforto. Então eu propus esse projeto realmente para facilitar a vida dos usuários. Para quem está nos acompanhando, compreenda, até retomando o episódio lá de Santa Maria, onde morreram, repito, cerca de 240 pessoas, muitos constataram que momentos antes da saída de todos, quando acontece o incêndio na boate, por um sinalizador que pegou no teto, onde havia proteção contra som, e aí incendiou toda a boate, alguns seguranças não deixaram as pessoas saírem por causa das chamadas comandas. Para quem está nos acompanhando entender, as comandas são aquelas fichas que a gente recebe em estabelecimentos em que ao longo da sua permanência na festa, um garçom vai marcando, consumiu tantas latas de refrigerante, tantas porções de algum alimento, e aí no final você vai a um caixa e acerta tudo numa vez só. Ou então há aqueles avisos, se você perder esse papel, terá que pagar imediatamente R$500, vamos supor, algum valor pré-estabelecido. É isso que o senhor tenta atacar. Qual seria a viabilidade? O senhor já tem conversado com donos de boates ou representantes comerciais no sentido de colocar em prática uma legislação desse tipo? Com certeza. Veja bem, é obrigação do proprietário, do dono do estabelecimento, ter controle do que é consumido, não obrigação dos clientes saber o que estão consumindo. Então, hoje a alternativa que é aplicada em quase todas as casas noturnas e locais de espetáculo é o cliente, na hora de consumir, ele paga à vista, ou no cartão, no dinheiro, ou pega fichas para consumir. Que daí, na hora que acontecer algum acidente, ou que ele quiser sentir na vontade... imediatamente. E olha a lógica também. Hoje, em qualquer casa noturna, se tiver cartão de consumo ou comanda, as portas com certeza vão estar fechadas, porque no primeiro... tumulto que houver na casa noturna, as portas de segurança vão estar fechadas para evitar que saia as pessoas sem pagar a comanda. Isso já aconteceu aqui em Caxias do Sul, de boates que faltou luz na casa noturna e não queriam liberar as pessoas por realmente ter o cartão de consumo. Semelhante à questão lá de Santa Maria. Com certeza. Então tem diversas alternativas que pode ser aplicada pelos proprietários. Eu já conversei com diversos donos de boates que têm 20, 30 anos de tradição aqui na nossa cidade que nunca utilizaram a questão das comandas. Então, hoje a gente ouve falar de muitos jovens que tiveram extorsões na hora de pagar as comandas, que valor a mais do que foi consumido, e que tiveram que deixar seus pertences também em algumas casas noturnas. Inclusive, a gente está recebendo adesão de muitos garçons dessas boates que têm a comanda como fator de pagamento. Então, o projeto está ganhando volume na sociedade em questão de apoio.
O senhor prevê, vamos dizer, que esse projeto venha a ser aprovado pela Câmara e posteriormente sancionado pelo prefeito municipal. Num primeiro momento, aquele que descumprisse a regra seria advertido e depois teria uma multa que, nos valores atuais, chegaria a pouco mais de R$ 2.300. Se houver é um valor que possa, digamos assim, chamar a atenção dos proprietários, porque sempre se coloca que as leis, quando o valor é baixo, praticamente acabam sendo ignoradas, mas um valor um pouco maior assusta e daí sim provoca essa readaptação e uma mudança de cultura nas práticas de cobrança nessas casas noturnas. Com certeza, Fábio. Na verdade, a multa é um valor simbólico. A lei da meia entrada, recentemente discutida aqui na Câmara de Vereadores. A meia entrada já existe aqui em Caxias do Sul desde o ano de 1993. A lei da meia entrada em nível estadual já existe desde 98 pelo deputado Raul Carrion. Muitas vezes as leis não são cumpridas porque a própria sociedade é conivente. A meia entrada são 50% pelos quais os estudantes justificam que estudam e aí sim conseguem obter esse abatimento de 50% em ingressos para shows ou entradas de cinema, por exemplo. Isso. E se criou uma certa polêmica aqui em Caxias do Sul, porque alguns vereadores queriam ser dono, mãe dos projetos. Então, não foi bem esclarecido na hora de pautar esse aumento, que, na verdade, o projeto queria aumentar o valor da multa, né? Estabelecer que os próprios grêmios estudantis pudessem confeccionar as carteirinhas, o que geraria um certo pilantragem, a gente pode se dizer, dentro das escolas, as pessoas indo consumir, fazer carteira estudantil para aquelas crianças. Então, frustrando essas pessoas. Então, nós, quanto moradores, nós somos coniventes muitas vezes, que a gente vê a irregularidade, mas a gente não vai no PROCON, a gente não vai na prefeitura exercer o nosso papel fundamental de cidadão, exercer que o nosso direito seja garantido na prática. A mesma coisa é a questão das comandas, né? Hoje, as comandas sendo banidas, a questão das multas é simbólico, né? Cabe nós, enquanto cidadãos, ir cobrar os nossos direitos no PROCON, na prefeitura e dizer, não, olha, aquela casa está irregular. É a mesma coisa a questão, se não tiver extintor na casa noturna, pode-se ligar para o 193, para os bombeiros e fazer a denúncia. Digamos, a população tem que ser também fiscal, digamos assim, entre aspas, junto com o poder público. Com certeza. Eu, enquanto vereadora, tenho esse dever e essa obrigação, mas cada cidadão tem essa obrigação, porque a gente paga os nossos impostos que não são baratos, né? Cada coisa que a gente compra é certo imposto embutido e que a gente tem que cobrar, porque ficar no comodismo não funciona. E a gente vê isso e muitas pessoas se perpetuam no poder por causa que as pessoas não reclamam. É fácil reclamar no Facebook, é fácil reclamar nas rádios, mas e na prática? O que a gente faz? O que a gente faz na associação de moradores? O que a gente faz para o posto de saúde não ficar superlotado? A gente tem que agir na prática. Enquanto nós, moradores, não fizermos isso, os grandes poderosos vão se perpetuar nos espaços de poder. O senhor nota que há uma série de adequações. Eu imagino que, num primeiro momento, extinguindo as comandas de vez, o senhor prevê um processo de adaptação a partir da ascensão. O poder público tem um tempo para se adequar. Isso, 90 dias para se adequar. 90 dias. Isso. Porque não é só o dono do estabelecimento. Eu imagino que algumas pessoas se sentirão incomodadas, no sentido de, a todo momento, ter que estar pagando. Digamos assim, muitas vezes, a gente é acostumado a ver situações em que até a maquininha do cartão de crédito demora para carregar ou cai o sinal. Então as pessoas teriam que basicamente fazer compras pequenininhas, tipo R$5, R$10. Como é que o senhor vê uma sinalização no sentido de adaptação também? Porque eu imagino que na medida que se torna difícil pagar, o próprio frequentador não vai gostar, digamos assim. Na verdade, Fábio, hoje tu vai numa casa de casa noturna onde tem a comanda, tem 2 caixas na saída, no máximo 3. Claro. E aonde não tem comanda, que é o pagamento à vista, tem 4 caixas. E que não tem filas, é confortável para a gente ir lá e pagar na hora. Clubes, como eu disse, de tradição aqui em Caxias do Sul, que a gente está tendo apoio de mais de 12 clubes aqui em Caxias do Sul, que eu consultei os proprietários, e são a favor do nosso projeto. Porque nunca gerou esse transtorno. Tem 4, 5 portas de saída de emergência, né? E o proprietário, claro, tem muitos jovens, muitas pessoas que não são favoráveis ao projeto, mas aí a gente pode se adequar. Bom, não a comanda, mas um outro método de pagar, mas aí fica a critério do administrador da casa que facilite a vida do frequentador. Porque, como eu falei inicialmente, é de responsabilidade do proprietário dar conforto e dar segurança para os frequentadores, e não é obrigação da pessoa que vai no local ter essa, como é que pode se dizer, essa preocupação, né? Claro, na verdade é o poder público em conjunto com os proprietários que tem que oferecer as melhores condições. Mudando um pouco de assunto, o senhor acabou de citar a questão envolvendo a meia entrada. Para quem acompanhou as últimas sessões ordinárias da Câmara, o ano já começou tenso e foi uma votação polêmica, digamos assim, duradoura.
as meias entradas, ou a possibilidade de fazer a cobrança de 50% das entradas para estudantes, justificadamente, existe desde 93, mas a vereadora Denise Pessoa protocolou, então, no passado, um projeto que foi aprovado pela Câmara, no sentido de ampliar um pouco mais esses benefícios, aí pegando a questão da multa, como o senhor já citou, facultando a possibilidade de os grêmios estudantis atuarem nesse aspecto. Embora tivesse sido aprovado pela Câmara, o prefeito Alceu Barbosa Velho vetou. Coube à Câmara, então, analisar esse veto parcial, alguns pontos da matéria que atingiram, por exemplo, a multa e a questão dos grêmios estudantis. Basicamente, a lei permaneceu inalterada, continua meia entrada, mas com uma necessidade maior de divulgação por parte dos estabelecimentos comerciais de que é possível essa questão da meia entrada. O senhor sofreu um pouco de crítica no âmbito de Caxias do Sul por ter votado contra, quer dizer, a favor do veto parcial, não pela derrubada do veto. Até com manifestações em plenário, sobretudo da parte de alguns representantes do movimento estudantil. Como é que o senhor avalia, o senhor que recém-assume como vereador, como é que é essa pressão de eventualmente ter que sofrer esse desgaste em plenário? Eu não vejo desgaste, eu vejo fortalecimento, porque se fosse de uma sociedade completa, é de um segmento oportunista da sociedade que quer desconstituir uma luta, Fábio. Que segmento seria esse? Segmento partidário, segmento que não se cria na sociedade e quer desconstituir uma pessoa. E quando a pessoa é oportunista e vem aqui em plenário propor uma lei que já existe, querer ser mãe e madrinha do projeto, eu não sou conivente com isso. Claro. Né? Oportunismo não é comigo. E quero te dizer o seguinte, Fábio. Hoje, o governador Tarso Genro, né, prometeu, quando ele se candidatou, e inclusive eu apoiei ele, pagar o piso nacional dos professores, que é do partido da Denise Pessoa, do Rodrigo Beltrão, do vereador Kiko. Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. E não pagou o piso nacional dos professores. Está terminando o mandato, inicia mais um ano letivo, e os professores estão recebendo um salário sucateado do governo do Estado. E a gente vê nos veículos de comunicação, o início de ano, centenas de professores faltando nas escolas estaduais. O sucateamento, que é uma quadra de esporte, ter goteira, não ter classes. Claro. Então, a gente vê a tristeza também que é a precariedade das escolas em nível estadual. E já em nível municipal, a questão da educação infantil. É uma tristeza, centenas, e a gente pode ser milhares, que quase 3 mil pais, sem ter uma vaga na educação infantil aqui no nosso município. Então, a educação merece ser mais assistida aqui pelos nossos poderes, tanto municipal e tanto estadual, mas principalmente valorizando os professores. Em virtude disso, também protocolei uma indicação ao município, um projeto de lei, que o município destine 100% da verba que receber do petróleo, né, e do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Mas isso já está sendo determinado numa lei federal. Mas o que vem, ele não é obrigatório investir especificamente na educação. Do fundo do pré-sal não é obrigatório. Ele é obrigatório só do fundo do pré-sal obrigatório, mas do que vem depois do petróleo não é obrigatório. Ele pode investir em obras, tanto em rodovias, tanto em qualquer pasta da administração pública. E eu sugiro ao município que invista 100% na educação, né, e que prevaleça 25% que seja investido na formação e qualificação dos professores do magistério. Vereador, essa questão da minha entrada, ela até pelo projeto da vereadora Denise, como nós estamos comentando, ele colocava também a possibilidade de 50% em preços promocionais. Aí começou a se acender uma certa polêmica, sobretudo por parte de quem acompanhou o veto dos municípios. É interessante tocar nesse tema. Recentemente foi matéria, inclusive, no jornal Folha de São Paulo, que os proprietários de casas noturnas e que promovem espetáculos, sobretudo teatro e cinema, vêm se organizando no sentido de dividir essa responsabilidade com o poder público no custeio de preços promocionais. Os proprietários, como colocava nessa matéria da Folha, demonstravam o seguinte: bom, o poder público aprova benefícios com meia entrada, mas quem acaba bancando é o proprietário e o promotor desses eventos, digamos assim. E aí, aqueles que não têm a meia entrada acabam tendo preço encarecido. Como é que o senhor avalia essa possibilidade de, eventualmente, o poder público também ser parceiro no subsídio a essas meia entradas? E é o que o meu partido, o PCdoB, prega aqui no município de Caxias do Sul, quando se refere também à questão do contrato da Visate, quando lá em 2009, os vereadores, inclusive do PT, votaram favorável à renovação do contrato da Visate.
e que agora a gente vai reacender, aguarde nos próximos meses. Até 2019 a concessão do transporte coletivo em Caxias é da Visat, atual. E aguardem o pessoal aí de casa que os idosos vão perder. Talvez vai reacender a discussão de perder os direitos adquiridos por lei, que é a gratuidade dos transportes dos idosos. E só não foi perdida dos estudantes porque nós temos uma manifestação há 2 anos atrás aqui na Câmara de Vereadores. E, Fábio, quando tu pergunta a questão do subsídio, a prefeitura tem que subsidiar a cultura, tem que subsidiar o lazer. Eu falo sempre e fico muito triste porque eu olho da janela do meu gabinete e vejo às 5h30 da tarde centenas de jovens aqui no estacionamento da prefeitura se drogando, né, e fazendo o que não é bem para a saúde. Né? Então, o que precisa? Poxa, um espaço tão bacana, poder se construir uma concha acústica, botar uma área de lazer junto com o Parque dos Macaquinhos para esse jovem ter uma socialização melhor. Então, falta muito, né, projetos que visem, né, o município dar valor a nós jovens. E a questão realmente encarece para uns pagam pelos outros. Claro. Mas eu acho que nós jovens temos que ter atenção do poder, porque a gente não tem hoje o suficiente. Então, sobretudo na questão da meia entrada, o senhor avalia que teria, então, essa possibilidade de o poder público custear, com digamos certeza, assim, estabelecer um percentual. O Ministério da Cultura recentemente também colocou uma chamada Bolsa Cultura. Dependendo da renda, o sujeito passa a ter direito a um subsídio para custear livro, entrada em cinema, teatro. Bem, como os empresários também podem destinar, né, seu imposto de renda para apoiar a questão de esporte e cultura. Aí entra em questão a Lei Rouanet, em âmbito federal, e a Lei de Incentivo à Cultura no âmbito do Estado, que o sujeito entra com uma determinada quantia e consegue abater por meio de renúncia fiscal no período da declaração. Vereador, tocamos aqui em 2 assuntos fortes, né? A questão da meia entrada para estudante e o seu próprio projeto visando ao fim das chamadas comandas e cartões em casas noturnas. Que outro ponto o senhor gostaria de enfatizar agora que estamos chegando ao final do nosso programa? Bom, Fábio, e o pessoal aí de casa, gostaria de fazer um convite, convocar a população caxiense da região aqui de Caxias do Sul, para que nos próximos dias e nos próximos meses e neste ano nós estaremos com uma grande luta, que é a bandeira da extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui para o nosso município. E nós, quanto jovens, moradores de Caxias do Sul, né, a gente sabe dessa angústia, quantas gerações e gerações passaram e não tiveram a alegria de poder estudar numa universidade federal. E nós não podemos mais comemorar aniversário desse sonho não realizado. Então, convido a população de Caxias, que com certeza este ano nós estaremos fazendo diversas mobilizações para trazer a sede aqui da URGS aqui no nosso município de Caxias do Sul. A comissão que está sendo reinstalada no âmbito da Câmara, no passado funcionou com a presidência do ex-vereador, agora deputado estadual Vinícius Ribeiro. Por 2 anos ele foi presidente. Foi por 1 ano e 1 ano deputado Assis Mello, quando ele era